Amém? Glória a Deus. Boa noite, paz seja com você, amém? Você também que está aí acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o nosso coração esteja disposto para receber do Senhor. Quantos aqui querem receber do Senhor? Levante sua mão. Nós viemos aqui nesta noite porque com certeza nosso coração, ele anseia por Deus, ele deseja mais do Senhor. Igual a Solange falou, né? Depois de um dia cansativo, né? de trabalho, às vezes as pessoas saem atropelando tudo, sai da frente que eu estou passando, né? Mas nós temos a necessidade da presença de Deus. Nós temos a necessidade de ouvir do Senhor, de receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus fiel, que o Senhor é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Que o Senhor é quem nos consola quando muitas vezes estamos em momentos de tristeza, em momentos até mesmo, Senhor, de perdas na nossa vida. Meu Pai, venha liberar, Senhor, a Tua graça, o Teu favor em cada pessoa, em cada coração, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Pai, vivifica-nos por causa da Sua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é espírito e vida. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. E é por ela, Senhor, que nós vencemos, é por ela, Senhor, que nós estamos aqui, ó Pai. Nós queremos, Senhor, honrar e adorar ao Senhor. E fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Glória a Deus. Pode colocar para mim a projeção, por favor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fé. Fé para vencer. Fé para vencer. Quantos aqui precisam de fé para vencer? Levante a sua mão. Nós precisamos de fé para vencer. Mas para vencer o quê? Vencer o quê? Eu preciso vencer. Mas vencer o quê? Na verdade é vencer tudo, né? Mas nesse contexto de vencer, eu destaquei 6 coisas aqui que nós precisamos da fé. E como nós podemos vencer através da fé. Então a primeira coisa que nós precisamos vencer, que eu destaquei aqui, vencer a indiferença. Vencer a indiferença. Eu não sei quanto a você, se você já teve na sua vida algum momento, passou por alguma situação de que houve na sua vida indiferença. Alguém de repente te tratou com indiferença. E com certeza você precisou também de fé para poder vencer esta indiferença. Veja lá em Marcos 10, 47 e 48, essa pessoa aqui na palavra de Deus, este homem, né? Ele precisou de fé para vencer essa indiferença no contexto dessa palavra. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse contexto, esse homem que é um homem cego, Bartimeu, ele passou por uma situação de indiferença. Essas pessoas que estavam aqui, elas estavam tratando Bartimeu com uma indiferença muito grande. Ele tinha uma necessidade. Ele estava cego e precisava ver. Porém, eles não compreenderam a não compreensão de que uma pessoa precisava tocar em Jesus. De que aquela pessoa, aquele homem que estava ali, ele tinha uma necessidade para ser suprida.
Só que muitas vezes, o que acontece? Como naquele tempo acontece hoje também. As pessoas muitas vezes elas olham muito mais para as suas próprias necessidades. Elas querem que as suas necessidades primeiro sejam supridas. E o outro que se vire. O outro que, tarará, pontinhos. Não olhando para a necessidade alheia, olhando apenas para si. Então essas pessoas que estavam aqui, discípulos de Jesus, não eram pessoas leigas, não. Eram discípulos de Jesus. E eles falavam para ele: fica quieto, cala a boca. Fica na sua. Você não está vendo que está atrapalhando? Jesus nem está ligando para você. Então aquela indiferença, com certeza Bartimeu precisou superá-la. Ele precisou passar por cima daquelas palavras, daquelas pessoas que estavam ali. Porque senão ele não tinha, ele simplesmente tinha se calado. Ele tinha dado ouvidos para a voz da indiferença. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que você tem dado ouvidos para a voz da indiferença na sua vida? De repente a indiferença tem falado mais alto do que o próprio Jesus? Porque Jesus não mandou ele ficar quieto. Jesus continuou a caminhar, mas em nenhum momento ele falou para ele: fica quieto. Quem falou foram as pessoas que estavam ali. Jesus não falou. Pelo contrário, Jesus para e diz para eles assim: manda chamar ele. Fala para ele vir. Então, aquelas palavras, aquela indiferença foi cessada. As mesmas pessoas que de repente falaram para Bartimeu: cala a boca, fica quieto, foram as mesmas pessoas que disseram para ele: vai lá que ele está te chamando. Ei, levanta que ele te chama. Bartimeu não deu ouvidos para a voz da indiferença. Ele preferiu acreditar naquele que estava lá na frente, que poderia parar para socorrê-lo. Sabe, nós precisamos olhar para aquele que tem poder para nos socorrer. Para aquele que tem poder para vencer a indiferença. Jesus nunca fez indiferença, nunca tratou ninguém com indiferença. Às vezes que Jesus teve que falar com alguma pessoa de uma forma dura, de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais firme, era porque a pessoa realmente estava precisando daquilo, era uma lição que Jesus estava dando para aquela pessoa. Porque Jesus conhece cada um de nós. E Ele sabe quais são as nossas necessidades. E Ele sabe onde mexer, Ele sabe onde tratar conosco. E a maneira como falar conosco. Então, Ele venceu a indiferença. Diga comigo assim: eu preciso. Põe a mão no seu coração, diga: eu preciso de fé para vencer a indiferença. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que nós precisamos de fé também para vencer é a incredulidade, a dúvida. Essa é bem difícil. Porque muitas pessoas, elas simplesmente endurecem o coração. E elas não creem naquilo que Jesus fala. Elas dão simplesmente ouvidos para a dúvida e não para aquilo que o Senhor diz. Olha Tiago 1,6 o que diz. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, sem a fé, nós somos semelhantes à onda do mar. A onda do mar produz o quê? Ela vai e vem, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem. Só faz barulho e espuma. Da mesma forma, a pessoa que muitas vezes não crê no Senhor, ela é assim, ela fica andando em círculo.
ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, e não produz nada. Não tem mudança de vida. Não muda nunca. Por quê? Porque é Deus que faz isso? Porque é conta de Deus? Não, é você mesmo. É porque, na verdade, não existe fé. Não está acontecendo nesse coração, na terra deste coração, uma fé para mover o Senhor. Aquilo que Deus olha. Porque se tem uma coisa que Deus olha no nosso coração, é a fé. Que Deus vê em nós é a nossa fé. Deus não está interessado simplesmente na roupa que você está usando, no perfume que você está usando, se a sua roupa é de marca ou se não é de marca, se o seu tênis é um tênis de marca, se o seu carro é um carro X ou Y. Ele não olha isso, ele olha a sua fé. É o que faz a diferença, é a nossa fé. Lá em Hebreus 11 fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu não tenho fé, eu não consigo agradar a Deus. Eu posso ser a melhor pessoa do planeta, eu posso ser uma pessoa, sabe aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, uau, esse é o cara. Porém, a palavra diz que se ele não tiver fé, ele não agrada a Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim, eu preciso vencer a incredulidade. Eu preciso de fé para vencer as dúvidas. Precisamos dessa fé. A fé que vem do alto. Para vencer dúvidas. Coisas que vêm nos dias de hoje, dias difíceis que nós estamos vivendo. Quando muitas vezes olhamos para a situação à nossa volta. Olhamos para pessoas. Olhamos para circunstâncias. Olhamos para isso ou para aquilo, mas tiramos os olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós perdemos a fé. E nós damos lugar para a incredulidade. Sabe, amados, quando a incredulidade vem, as duas não podem habitar o mesmo lugar. A incredulidade e a dúvida não dá para ficar no mesmo lugar. Não pode ocupar o mesmo espaço. Não tem como ocupar o mesmo espaço a dúvida e a fé. Porque se a fé chega, a dúvida sai. Se nós damos lugar para a fé, logo a dúvida vai embora. Não tem como a dúvida permanecer. Se você tão somente der lugar para a fé no seu coração. Para aquilo que verdadeiramente agrada o Senhor. Olha Marcos 9, 23, 24... Tem uma passagem também desse homem que pediu para o Senhor para que ele pudesse ter mais fé. Jesus disse assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a superar a minha incredulidade. Ele tinha uma necessidade e não era pouca, não. A necessidade deste homem era muito grande. Ele precisava de fé, porque ele tinha um filho que estava possesso. Uma hora ele jogava no fogo, outra hora jogava na água, e Jesus perguntou, desde quando que isso acontece com ele? Não fala a idade do menino, mas pelo que entendemos era um adolescente. Desde a infância, desde o momento importante da vida dele, ele tem esse problema. Imagine você que esse pai, ele lutou muito tempo por esse menino, porque o pai sempre tem preocupação com o filho, os pais, né? A mãe, o pai, se preocupam em ver o bem-estar, em ver a saúde dessa criança, deste menino, desse adolescente, a restauração, enfim. Uma vida plena. É isso que os pais sonham para os filhos, os bons pais, né? Os pais que realmente se preocupam com os filhos. Eles querem ver os filhos bem. Quem aqui tem filho? Levante a mão. Você quer o melhor para o seu filho? Não é verdade? Olha lá, tá? Com certeza, até já bradou ali do lado.
Com certeza, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos ver eles bem-sucedidos. Queremos ver eles bem casados, não é, Neide? Deus está preparando um varão valoroso. Aleluia. Ah, glória a Deus. Queremos ver eles bem casados. Queremos ver eles com os filhos abençoados. Queremos ver eles bem na presença de Deus. Esse é o desejo dos pais para os filhos, os pais que realmente amam a Deus. Esse pai, na verdade, ele tinha uma dúvida, ele tinha uma incredulidade, porque tanto tempo fazia que esse menino estava assim. Então, quando uma situação da nossa vida parece que há muito tempo está naquele estágio, parece que não tem mudança, parece que a incredulidade ganha espaço ali. Parece que a dúvida ainda ganha mais espaço, porque faz tempo já que está nessa condição, e aí não muda, e aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai deixando, acho que é isso mesmo, acho que não vai dar certo, minha vida é para ser assim mesmo, eu nasci para sofrer, é assim mesmo, vou morrer assim, sempre Gabriela, eu vivi assim, e vou morrer assim. Não. Esse homem, ele tinha uma necessidade, mas ele ainda tinha um pouquinho de fé. Ele tinha uma necessidade muito profunda, mas um pouquinho de fé ainda ele tinha. A palavra de Deus fala em Romanos 12, 3, que Deus, ele deu uma medida de fé para cada pessoa. Cada um recebeu uma medida de fé. Será que Deus deu medida de fé diferente para as pessoas? Você já pensou nisso? Que parece que tem gente que tem mais fé, né? Tem gente que, meu Deus, olha para aquela pessoa e fala assim, meu Deus, queria ter fé assim? Vai ter fé assim lá em Israel. E aí você fala assim, meu Deus, a minha fé parece que não está tão grande assim. Mas sabe, Deus deu essa medida igual para cada um. A diferença está em como nós usamos, em como nós administramos essa fé. Fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para cada um de nós. Porém, a fé não é simplesmente para a gente pegar essa fé que Ele deu para a gente, guardar numa caixinha e ficar ali olhando para ela, abrir de vez em quando e falar assim, uau, que fé bonitinha que eu tenho. Tampa, põe o lacinho e guarda. É para isso que Deus deu a fé? Não. Deus nos deu esta medida de fé para a gente usar, queridos. E em qual momento da nossa vida nós precisamos usá-la? Quando está tudo bem? Quando está tudo numa boa? É quando está tudo ruim. É quando muitas vezes a enfermidade bate à sua porta. É quando muitas vezes acontece um divórcio batendo à sua porta, uma separação batendo à sua porta. É quando muitas vezes aquela mãe manda aquela filha embora, ou aquele pai despede aquele filho e diga, vai embora da minha casa porque eu não quero mais você. É o momento de usarmos a fé. É nessa hora que nós precisamos colocar essa fé realmente em ação. Eu já falei aqui mais uma vez a minha mãe, quando ela mandou ir embora de casa, eu precisei dessa medida de fé que Deus deu. Quando ela disse assim, olha, quando você colocar o pé para fora dessa porta, essa porta vai estar fechada quando você voltar e se vira. E eu falei, Jesus, e agora? Na verdade, eu tinha só 17 anos, eu era muito nova. Para sair da minha vida e achar o meu rumo. Mas, porque, na verdade, quando a gente coloca o desejo no coração de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, muitas coisas acontecem. E aí eu falei, meu Deus, eu sou muito nova na fé, eu era muito nova na fé. Mas eu precisava naquela hora usar a fé que Deus me deu. E foi aquele momento que Deus me deu para usar a fé. E eu falei, tudo bem. Então, pode fechar a porta, porque eu vou para a casa do Senhor. Eu não deixei de ir na igreja aquele dia quando ela falou, essa porta vai estar fechada.
Mas quando eu fui para a igreja, quando eu pus o meu pé na igreja, a palavra que me veio foi a palavra do Salmo 27:10. Quando o seu pai ou a sua mãe te abandonar, eu, o Senhor, te acolherei. Isso é fé, querido. Isso é fé. Naquela noite parece que a palavra foi só para mim. Só para mim. Parecia que só tinha eu naquele lugar. Eu falei, Jesus amado, não tem mais ninguém aqui, só está eu. E do jeito que eu sentei naquela igreja, eu chorei. Eu saí chorando. E quando eu voltei para casa, eu abri a porta não estava fechada. Eu entrei, eu dormi, eu levantei e ela não me mandou embora de casa, porque eu usei a fé. Entende? Nós precisamos dessa fé, essa fé que verdadeiramente nos move. E esse homem, ele venceu a incredulidade dele. Ele falou assim para Jesus, Jesus, eu creio sim. Jesus olha para aquele homem e fala assim, olha, não é questão de que se eu posso fazer, não é essa a questão. Ele olha para Jesus e fala assim, se tu podes crer. Ele olha para aquele homem, olha para Jesus e fala, se o Senhor puder fazer alguma coisa, então faça. E Jesus rebate para ele, devolve para ele e fala assim, se podes, eu posso, eu tudo posso. Mas a questão não é se eu posso, a questão é, tudo é possível àquele que crê. Que eu posso, mas você pode crer? Porque se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Foi essa a resposta de Jesus. E ele falou, na hora ele ficou pensativo, meu Deus, se eu falar que eu creio, não é verdade, eu não creio. Porque é tanta luta na minha vida, é tanta dificuldade na minha vida, como é que eu vou falar que eu creio? Eu vou falar assim, ó, Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer essa incredulidade. Eu creio, mas não creio muito não. Eu creio um pouco, mas me ajuda. Foi essa a palavra desse homem, me ajuda a vencer. E quando ele falou isso, foi a ajuda que ele precisou para que Deus pudesse, para que Jesus pudesse então intervir na vida do seu filho. Às vezes uma palavra só basta para que haja uma intervenção do Senhor na nossa vida. Terceira coisa que nós precisamos ter fé é para vencer no dia mau. Efésios 6:13 ao 16. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o escudo da fé. Com a fé, nós podemos apagar todas as flechas incendiárias do maligno. Você sabe que no mundo espiritual o maligno fica assim, ó, com setinhas, flechas, né? Tentando acertar o seu coração, a sua mente, tentando colocar dúvida, tentando colocar tantas coisas. Mas quando nós temos fé, a fé é como escudo. Essas flechas, elas batem no escudo e elas caem. Elas não te atingirão. Elas vão bater no escudo de fé e elas vão cair por terra, porque aquele que tem fé agrada a Deus. Quarta coisa, para que eu possa vencer, eu preciso de fé, é para vencer o desânimo. Põe a mão no seu coração e diga assim, eu preciso de fé para vencer o mal. Nós precisamos de fé para vencer o mal, para vencer os dias maus. Dia mau, dias maus. Quando é que é o dia mau na nossa vida? Não é simplesmente somente nos dias que nós estamos vivendo. Dia mau é quando muitas vezes eu perco o emprego. É um dia mau. Ou é bom? É ruim, não é? Dia mau é quando existe, por exemplo, uma briga num relacionamento, uma discórdia entre família. É um dia mau.
Dia mau é quando eu perco alguém da minha família, que eu não queria perder nunca. É um dia mau. E como nós precisamos de fé para vencer o dia mau. Porque se não tiver fé, desfalece. Se não tiver fé, simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Outra coisa que eu preciso de fé para vencer o desânimo. Quem aqui já ficou desanimado alguma vez? Só eu? A gente fica desanimado, não é? Tem coisa que desanima a gente. Mas quando é que a gente fica desanimado, será, hein? Você já parou para pensar? Parou para meditar sobre isso? Por que eu fiquei desanimado? Aí você fala assim para mim: ih, pastora, já vem usar psicologia. Já vem querer enfiar a psicologia em mim. Não é isso, não, já é a palavra de Deus. Às vezes nós estamos... Você para e pensa assim: nossa, que isso? Estou desanimado por causa daquilo? Por causa do que me falaram? Por causa de uma palavra que alguém falou para mim, eu desanimei. Eu descaí o meu semblante por causa de algo que alguém me falou. E o que... Sabe? Nós precisamos vencer. Pedir ao Senhor que nos ajude a vencer esse desânimo. Josué capítulo 1, versículo 9. O Senhor disse para Josué assim: não fui eu que te ordenei? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando o Senhor fala essa palavra para Josué, certamente Josué estava com medo. Certamente ele estava desanimado. Ele estava ali naquele momento de: meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim daqui para frente? Moisés tinha morrido, seu suporte, aquele que era o seu braço direito, braço esquerdo e tudo mais. O Moisés, ele era o líder deles. E Josué era o auxiliar. E agora, tipo assim, sobrou tudo para mim, como Josué imaginasse, né? Eu vou ter que conduzir esse povo, eu não vou aguentar. Mas o Senhor disse para ele: olha, não foi eu que te ordenei? Seja forte, tenha coragem. Não desanime, não desanime. Tenha ânimo. Mas como é que a gente faz para ter ânimo? Como é que a gente faz para ter ânimo? Nós precisamos estar indo ao encontro daquele que venceu. Porque Jesus passou por aqui. E ele também teve momentos na sua vida aqui na terra que com certeza ele ficou desanimado. Porque ele era homem. Como Deus não, mas como homem sim. Porque tinha muitas situações difíceis que ele passou. Mas ele venceu. Então, como ele venceu, nós olhando para o vencedor, nós também vamos vencer. Uma outra coisa que nós precisamos vencer também. Põe a mão no seu coração e diga: eu preciso de fé para vencer o desânimo. Precisamos também uma fé para vencer o medo. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então perceba uma coisa: o medo que apavora, esse medo não vem de Deus. O perfeito amor do Senhor expulsa todo medo. Então, se eu tenho esse perfeito amor do Senhor na minha vida, logo esse perfeito amor vai expulsar, vai lançar fora todo medo na minha vida. Todo medo, qualquer tipo de medo,
o Senhor lança fora. É natural, nós como seres humanos, nós sentirmos o medo, mas não darmos lugar e não permitir que ele permaneça ali, mas que seja substituído pelo amor do Senhor. Porque quando nós temos amor perfeito de Deus, este amor, ele vai expulsar todo medo. Olha o que diz Salmo 56, 3 e 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Essa palavra tem que estar com a gente todo dia. Todo dia. Em Deus eu confio e não temerei. Que pode fazer um simples mortal? Então nós temos que colocar os nossos olhos fixos no Senhor, que Ele afasta todo medo, e nenhum mal chegará para você, nada, nenhum mal sobrevirá a você, porque o Senhor estará com você. Porque o Deus que é poderoso, que é fiel, que é maior que todas as coisas, estará junto com você. Olha a palavra de Josafá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Nesse contexto, quando Josafá, ele ficou sim com medo. Ele temeu sim, porque vinha um exército enorme contra ele, era muito maior do que o exército dele. Então, como é que ele ia vencer se ele não tivesse voltando os olhos para o Senhor? Em muitas situações da nossa vida, se nós não voltarmos os nossos olhos para o Senhor, nós vamos olhar para o outro exército, para um exército que é mais numeroso quando nós tirarmos os nossos olhos do Senhor. Porque não existe maior do que o Senhor. Nada é maior do que o Senhor. Então nós temos que fixar os nossos olhos naquele que é poderoso. E é isso que Josafá fez. Nós vamos voltar os nossos olhos para ti. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Olha o que ele diz no último versículo. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles se voltam para ti. Tem muitas situações, querido, na nossa vida que nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer. Nós ficamos sem palavras diante de muitas situações. Mas quando nós olhamos para aquele que é o Deus eterno, que é o Criador de toda a terra, Ele que tem a resposta certa para cada situação da nossa vida. É Ele que tem todas as respostas para nós. E é para Ele que nós devemos olhar. E última coisa, que nós precisamos de fé. Põe a mão no seu coração, diga assim comigo: eu preciso de fé para vencer o medo. Amém? E a última coisa que eu quero falar é a fé que nós precisamos para vencer o mundo. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé é que vence o mundo. Imagine como é grande essa fé. Por mais que a sua fé, você diga assim: mas eu tenho uma fé tão pequena. Eu não acho que a minha fé seja suficiente para vencer o mundo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, lá em 1 João 4,4, ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas,
porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor em nós é que nos dá condições para vencer o dia mau, para vencer o mundo, para vencer todas as coisas, para permanecermos na presença do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Que o Senhor nos encha dessa fé, que o Senhor nos encha de coragem para vencer todas as coisas. Aquilo que talvez hoje você está aí no seu coração, você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa. Eu não sei qual é a fé que você mais está precisando hoje. E o que você mais está precisando vencer. Talvez para algumas pessoas é uma fé para vencer o desânimo. Para outras pessoas pode ser que ela esteja animada, mas ela esteja com o coração talvez com dúvida, ou esteja enfrentando alguma indiferença na sua vida. Então, diante de todas essas coisas, o que mais nós precisamos é voltar os nossos olhos para o Senhor. É levantar os nossos olhos para o Senhor e fazer como fez Josafá. Senhor, eu não sei como fazer nessa situação. Como fez este homem que tinha este filho, que estava com uma enfermidade, que estava ali endemoniado, cheio de problemas. Ele simplesmente olha para Jesus e ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda a ter mais fé. Me ajuda, Senhor, a encontrar mais fé para vencer. Que nesta noite você coloque a sua vida na presença de Deus. Coloque a sua mão no seu coração. Peça a Ele nesta noite que Ele ajude você a vencer. Quais são as necessidades que você traz nesta noite? Qual é a fé que você precisa para vencer? Em qual área da sua vida você mais precisa de fé? Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós precisamos de fé para viver e fé para vencer, para não pararmos e para que a incredulidade não nos vença, para que o desânimo não nos vença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, para que a indiferença não nos vença, mas que nós possamos, Senhor, colocar em Ti, Senhor, a nossa fé, nos lançar na presença do Senhor e crer que o Senhor é o Deus suficiente, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que não há outro Deus como o Senhor. Meu Deus, olha para essas pessoas que estão agora, Senhor, colocando esta necessidade na presença do Senhor, esta área, meu Deus, que necessita de mais fé. Então, Senhor, acrescenta fé, meu Pai, mais fé, Senhor, para vencer no dia mau, para vencer, Senhor, no dia da angústia, no dia, Senhor, meu Deus, da tristeza, no dia, Senhor, que muitas vezes não quer levantar da cama, no dia da depressão. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, aumenta a fé, aumenta a fé. Nós clamamos, Senhor, a Ti, ó Deus, para que dos céus o Senhor designe, Pai, anjos ministradores, assim como o Senhor fez com Jesus, quando Ele estava ali no Getsêmani, quando Ele suava gotas de sangue, que muitas vezes, Senhor, estava ali, Senhor, desfalecido, mas o Senhor enviou anjos ali, Senhor, para estar com Ele. Pai, envia anjos do céu para estar, Senhor, ajudando cada pessoa, para que não desfaleça, mas que sejam fortalecidos pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é o Deus que nos renova, que manifesta a sua glória sobre nós. Nós adoramos a Ti, Senhor.
Tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus que nos fortalece, Pai. Oh Deus, nós te adoramos nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, porque em Ti nós somos fortalecidos. Em Ti nós somos renovados, Senhor. A nossa fé é fortalecida. A nossa fé é renovada, é aumentada. Muito obrigada, meu Pai. Nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ensina a colocar os nossos olhos fixos em Ti. E não olharmos simplesmente para as circunstâncias, para as dificuldades, para o problema. Oh Deus, mas olharmos para o Senhor. Porque o Senhor é o autor e o Senhor é o consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Digam todos amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar já, irmãos.